Agradeço a presença de todos, agradeço a presença, né, da Amanda e do Miquel, que vão nos ajudar aí. O Miquel, inclusive, vai apresentar também, né? Mas, enfim, agradeço eu e a Alba, né? Agradecemos a coordenação do evento, que está sendo, né, tudo perfeito, tudo muito bem feito. Agradecemos muito. E eu vou passar então a palavra para o Miqueias, que vai vir hoje, né, com a apresentação, uma análise literária do folheto Políticos, Demagogos e Homens Sem Palavras, de Cuica de Santo Amaro. A palavra é sua, então, Miqueias. Obrigado, boa tarde, professoras Alba, Érica, Eliane, Célia e a Amanda que está junto conosco nesse evento. E vamos começar. Vou aqui esperar aqui a comunicação. Todos estão vendo, gente? Sim. Sim. Pois está ok. Então, boa tarde a todos. Eu me Miquel Cardoso, sou mestrando do PPGLP, Campus de Bacabal, e eu irei apresentar um trabalho denominado Uma Análise Literária do Folheto Políticos, Demagogos e Homens Sem Palavras, de Cuica Santo Amaro, que é um poeta baiano muito famoso que deixou a sua marca registrada na nossa literatura de cordel. Então, introdução. O presente estudo tem o objetivo de analisar a folha de cordel denominado Políticos Demagogos e Homens Sem Palavras, de Cuica Santo Amaro, poeta-repórter. Os poetas-repórteres eram responsáveis por divulgar as notícias do sertão através da oralidade, a exemplo dos cantadores e repentistas que noticiavam certos acontecimentos. O folheto de cordel em estudo expõe a triste realidade dos politiqueiros que se apropriam da fé do povo em tempos de eleição, com o intuito de enriquecimento próprio. As promessas ficam somente no papel. No final das contas, o político é eleito e o povo fica no esquecimento. Então, isso é comum, né, na nossa realidade, os políticos se aproveitarem da ingenuidade das pessoas para se autopromoverem. Nesse sentido, são interesses deste trabalho abordar a produção literária de Cuica Santo Amaro, analisar fragmentos que representam os políticos de hoje em dia e destacar a crítica social presente no folheto. O aposto teórico que sustenta a pesquisa veio de várias referências bibliográficas, tais como Maranhão e Minas, 2020, Medina, 2020, Wuhan, 2011, 1990, Meyer, 1980, Jag Junho, 1973, e dentre outros que nós iremos conhecer no decorrer do trabalho. Então, antes de falar a análise do folha de cordel, vamos conhecer quem foi Cuica Santo Amaro. Quem é Cuica Santo Amaro? Cuica Santo Amaro é pseudônimo de José Gomes, que nasceu em Salvador dia 1º de 1910, no caso, no mês de janeiro de 1910, e veio a falecer na mesma cidade, no ano de 1965. Este poeta popular se autotitula como jornalista, o Cuica Santo Amaro, passando a assinalar suas obras como dele o tal Cuica Santo Amaro. Então, o Cuica Santo Amaro foi um poeta cordelista. Alguns criticam ele porque ele não seguia a métrica, né? Ele não tinha essa estética literária do cordel, mas ele foi um grande divulgador e defensor dessa literatura popular, porque por meio dela ele fazia essa crítica social e essa denúncia social para os políticos, né? Ele era sempre adorado pelo povo e odiado pelos políticos, porque não tinha papas na língua. Ele falava, entre aspas, a verdade por meio da literatura de cordel. Então, vamos à análise do folheto de cordel. Disse um grande profeta com seu grande saber, que o pobre veio ao mundo somente para sofrer, e este seu sofrimento só acaba quando morrer. O pobre só é procurado em todas as ocasiões, em todos os bairros, em todas as direções, somente cada eleitor em vésperas de eleições. Então, o político, ele procura o pobre quando ele está precisando daquele voto, nas vésperas de eleição. Então, o Cuica Santo Amaro faz essa crítica em dizer assim, que o pobre ele vive para sofrer, esse sofrimento só acaba quando morrer. Então, Cuica Santo Amaro, por meio dos versos de cordel, ele, de certa forma, traz essa crítica e essa denúncia social para apresentar à sociedade os desmandos dos desgovernos.
Depois do pleito passado, como é fato sabido, o pobre é massacrado, o pobre é oprimido, o pobre é esfoliado, o pobre é esquecido. Na unha de minha gente, o pobre come fogo. Porque antigamente dizia no São Diogo, é raro hoje político que não seja demagogo. Então, o político defende, ele prega algo, mas não vive aquilo que ele prega. Essa demagogia, né, essa coisa bonita, né? Então, o poeta está aqui fazendo uma crítica, porque o pobre é massacrado, oprimido, esfoliado, esquecido. Por quê? Porque o político ele só pensa em se dar bem às custas das pessoas humildes, das pessoas proletariadas. Então, a classe que está à margem da sociedade era esquecida pelo poder público. Então, o Cui Santo Amaro faz essa crítica, dizer que o pobre, ele é esquecido, mas ele é lembrado em tempo de eleição, que é o tempo que os políticos vão nas praças, vão nas igrejas, às vezes vão nas casas das pessoas, para, assim, ganhar a confiança do povo e se autopromover e, com isso, ganhar dinheiro. Então, diante do que foi exposto sobre esse chamamento e cobrança da população para tal situação, constata-se na fala de Gurran, 1990, que ele diz: mas como repórter popular, Cuica não só informa, mas também deve divertir e, às vezes, instruir o seu público. Como poeta e repórter, vai além da função jornalística, que é tradicionalmente objetiva. Comenta o evento que reporta, filosofa sobre o caso, julga, apoia ou condena e aconselha o seu público, moraliza. Então, Cui Santo Amaro é um poeta completo. Ele não somente divulga aquela informação, faz aquele papel de função jornalística, aquela função, o jornalismo popular, mas ele aconselha, ele julga quem, entre aspas, qual político que você deve votar, às vezes ele tem aquele certo favoritismo, que nós vamos ver mais à frente. Então, Cui Santo Amaro, às vezes ele apoia ou condena. Por que ele apoia ou condena? Porque alguns políticos ele tem um certo favoritismo e outros ele não tem. Existe político hoje em dia que é uma decepção, porque quando ele assume a gestão, sem estar nem aquela apela para a perseguição. Existe muito político antes da gestão terminar, só tem tanto dinheiro que não pode carregar. No caso de não ser reeleito, não precisa mais trabalhar. Então, o político ele se apropria dos bens da população, pelos bens, né, que é do povo, então ele auto se apropria. Então, o político, na fala de Cui Santo Amaro, ele se autoapropria, apropria dos benefícios do povo, porque quando ele é político, ele tem dinheiro à vontade, ele consegue se manter à vontade, então ele não precisa mais trabalhar. Por que não trabalhar? Porque ele assina propinas, notas frias, faz acordos com chaves com os demais políticos, então ele, de certa forma, enriquece ilicitamente. Então, o poeta cordelista aqui faz essa crítica mostrando que o povo sofre e o político é quem ganha, é quem vence, né, de forma ilícita. Diante disso, a fala de Deleuze, 1978, vem a concordar com o Folheto de Cordel em estudo, pois, nesse sentido, afirma ele, a minoridade representa a parte de variação, de diferença e de infração. São estes valores, segundo o autor, que se tornam imperativos para a produtividade do menor. Assim, pela deteriorização, toda a problemática social e política penetra no campo literário, imprime uma refeição própria à estética dos menores. Então, a minoridade, a classe menor, a que está à margem da sociedade. Então, o campo literário, ele vem, de certa forma, trazer essa crítica, né, às questões políticas, a trazer essa denúncia social por meio da literatura de cordel, como bem fez Quique Santo Amaro, mostrar que essa minoridade ela tem voz e precisa de vez para ser mostrado a sua importância, né, para os seus direitos e deveres, né, que o político ele sempre se apropria desses bens do povo, se apropria desses bens que são pertencentes à classe proletariada, à classe que está à margem da sociedade. Então, Cui Santo Amaro vem trazer essa crítica, essa denúncia, para que as classes, para que os governantes vejam que o menor, entre aspas,
ele é a maioria, ele pode mudar a realidade de um país, de uma nação, por meio do voto, em que eu sempre estou metido no meio dos críticos com as minhas sátiras e versos humorísticos, como trovador, sou vítima de políticos, político Hélio Machado. Isto eu não posso negar. Ajudou-me ele a fazer uma casa para eu morar, uma casa para eu verbal em uma pequena verbal. Então, Cuica Santo Amaro, ele mostra aqui um certo favoritismo por Hélio Machado, que era um político da época. Então, ele mostra que esse político foi quem ajudou ele a fazer sua casinha, ajudou ele a se manter, né? Porque naquela época o poeta, até hoje também, ele para poder se sobressair com o cordel, porque o cordel você compra por R$ 2, dois por 5, então ele não vive só do cordel, tem que ter o seu ganha-pão. Então, o Santo Amaro aqui ele teve esse certo favoritismo por esse político que eu mencionei anteriormente, porque foi ele quem ajudou a fazer sua casinha, ter sua morada. Outro importante pesquisador que dialoga com os cordéis típicos de Santo Amaro é Gurran, 1990, que inclusive fala um pouco do favoritismo político. Nas suas reportagens populares em verso, usava um certo favoritismo de caráter pessoal, louvava os políticos do lado do povo e reclamava a injustiça para com o mesmo. Se houve uma ideologia política na obra de Cuica, foi simplesmente o dito. Apesar de seu grande apoio a Getúlio Vargas e o PTB, Cuica não expressava uma ideologia teórica sofisticada, e o único constante nos mais de 25 anos de folhetos políticos era o apoio total ao povo. Então, Cuica Santo Amaro, ele Faltam disse... 5 minutos, viu, Miquéia? Tá bom, obrigado. Então, ele tinha esse certo favoritismo pelos políticos, no caso aqui, Getúlio Vargas e o PTB, né? Então, o Cuica Santo Amaro, ele era adorado pelo povo, e odiado pelos políticos. Mas, em algumas ocasiões, ele fazia aqueles folhetos de encomenda. Às vezes, um poeta, não, às vezes, o político queria ter uma imagem bonita e contratava o Cuica Santo Amaro para fazer um folheto para ele, mostrar, né, às vezes, mostrar, né, os bem-feitos que aquele político fez, mostrar as obras que ele fez, e Cuica Santo Amaro fazia aquilo. Mas tinha ocasiões que ele mostrava a outra face do político, né, aquele político que está roubando recursos de tal obra, está fazendo tal coisa, tal desmando. Então, ele escrevia. E o que acontecia, né? O poeta, ele tinha, ele tinha essa arte de versejar, e o político, às vezes, não queria ter aquela má fama, né? Como o poeta colocava no folheto de cordel. Então, o político ia atrás de Santo Amaro, comprava todos aqueles folhetos que ele publicava. E ali não ficava aquela informação, não era dita. Então, com isso, Santo Amaro tinha uma certa esperteza, né? Porque ele se mantinha por meio dessa poesia popular, por meio dessa literatura de cordel. Então, ele ganhava sua vida através dessa literatura. Então, usava artimanhas para driblar a sociedade, né? Porque ele dependia desse folheto de cordel para se manter, a sua família. Todo e qualquer político que massacra o baiano, Ferraz tem em mente, com seu espírito tirano, acontece com a muitos, tem que entrar pelo cano. Sobre esse mesmo pensamento de denúncia, relatado no folheto de Cordel, Servaz 2008, coopera com um posicionamento bastante proveitoso. Uma cultura em comum seria aquela continuamente redefinida pela prática de todos os seus membros, e não na qual o que tem um valor cultural é produzido por poucos e vivido passivamente pela maioria. Trata-se de uma visão de cultura inseparável, de uma visão de mudança social radical, e que exige uma ética de responsabilidade comum, participação democrática de todos em todos os níveis da vida social e acesso igualitário às formas e meios de criação cultural. Então, Sevasco aqui nos apresenta o quê? Essa cultura, essa literatura marginalizada, que está à margem da sociedade. Então, essa democracia, que nós tanto lutamos para com isso, né? Os níveis os níveis sociais, as classes sociais, que sejam igualitárias, o direito que o pobre tem, o rico também deve ter, o direito à universidade, o direito ao emprego digno. Então, são acessos igualitários às formas. Então, a cultura, eu tenho direito ao teatro, e direito a viajar, não é? Então, são direitos que nem todos a classe pobre tem direito, né? São poucos que têm acesso, às vezes, à universidade, às vezes conseguem um curso, mas não conseguem finalizar aquele curso.
até uma pós-graduação, às vezes não consegue. Então, são direitos que são negados para o povo, mas o cordel traz isso, traz essa denúncia social e mostrar que a literatura de cordel tem esse papel social de denunciar os desmandos dos desgovernos que estão hoje presentes, né? Podemos perceber isso no governo federal, estadual, municipal, os desmandos que acabam com os direitos do povo. Considerações finais, parciais, porque o trabalho ele não se encerra aqui. O trabalho ele é inesgotável. A poesia de cordel foi por muito tempo um veículo de comunicação social que divulgava nas terras do Nordeste do Brasil os acontecimentos cotidianos das pessoas necessitadas, de modo que as notícias chegassem a uma parte marginalizada da população. A preocupação se dava em decorrência de não terem acesso à informação e conhecimento. Pensando nisso, os poetas e repórteres divulgavam, por meio dos folhetos de cordel e da viola, os acontecimentos do sertão, ganhando notoriedade por serem grandes facilitadores do acesso à informação. Rui Santo Amaro, também conhecido como Gregório Sem Gramática, foi um poeta-repórter de Salvador que não media esforços para divulgar seus folhetos de cordel com caráter jornalístico, um poeta completo que preferia ficar ao lado do povo e um ferrenho crítico aos poderosos da época. Ele divulgava tudo com seu senso cômico e às vezes crítico, principalmente as questões sociais que afligiam a população de Salvador, como a violência, a prostituição, a fome e outras mazelas que traziam preocupação para o povo soteropolitano. Então, um poeta completo. Em algumas passagens podemos perceber que eu, às vezes, travei um pouco na leitura, é porque a escrita dele, às vezes, tem um erro de gramática. E eu deixei a forma que está no folheto para nós vermos conhecer, não a gramática em si, mas conhecer que esse poeta, que não tinha tanta instrução na escrita, soube repassar a sua crítica social e a sua denúncia social para a classe que está mais na sociedade. Então, um poeta completo que não media esforço para divulgar a informação da forma que aconteceu, mas sempre com o lado poético, né, que traz esse eufemismo, essas figuras de linguagem. Referências, muito obrigado. Muito obrigada, Miquéias, pela sua fala, né? O seu trabalho, muito interessante. Obrigada, Miquéias. A gente deixa para falar um pouquinho mais no final, né? Depois que todo mundo apresentar, tá? Mas muito obrigada, muito interessante. Então, vamos dar continuidade. O próximo seria o Luiz Carlos, mas acho que o Luiz Carlos não está na sala, né? Ou chegou? Acho que não, né? Não que eu saiba. Então, vamos passar para a Eliane Batista. Eliane Batista, aqui, nossa colega da UEM, vai apresentar as marcas da violência e da resistência no corpo feminino, da tradição mítica à modernidade. Eliane, vou projetar para você. Começa, amiga? Tá? Então, tá bom. Boa tarde a todos, obrigada a todos e a todas, obrigada pela presença, e vocês me permitam que eu leia, porque eu me perco todinha no tempo, e ainda, né, só 15 minutinhos. Então, vamos lá. Bom, do trabalho. Deixa eu só, enquanto a Érica começa. Tá dando certo já. Isso. Pode passar para o segundo? A gente vai em sequência, tá, amiga? Tá. Do trabalho. O presente trabalho é fruto das reflexões provenientes do projeto de pesquisa A Representação Literária do Feminino na Antiguidade Clássica e na Modernidade, Desatando os Laços, em andamento na Universidade Estadual de Maringá, sob minha coordenação. À luz dos estudos de gênero e da crítica feminista, buscamos destacar os modos de representação literária do feminino em autores clássicos e em autores e autoras da modernidade, traçando um paralelo entre o moderno e a sua ancestralidade. Partindo da premissa de que o mito é o embrião temático da narrativa ficcional, nosso objetivo nesse trabalho é a revisitação de alguns mitos clássicos que descrevem cenas de violência praticada contra a mulher, relacionando-os com obras da modernidade de autores como Guimarães Rosa e Marina Colasanti, que apresentam a mesma temática, a fim de verificar como o corpo feminino subverte ou não essa situação de opressão. Então, nós vamos fazer aí uma revisitação, né? Um passeio pelos mitos clássicos, partindo do mito de Europa. Não sei se vocês já ouviram falar. Europa era uma... Pode passar, amiga. Europa era uma
princesa fenícia, né, que foi raptada pelo deus Júpiter, né, por Zeus, em forma de um touro branco, e levada para a ilha de Creta. Dessa união com o deus nasceram os filhos Minos, Radamanto e Sárpedon. Então, primeira situação, o rapto de Europa. O segundo, o rapto de Proserpina. Acredito que todos já ouviram falar do mito de Proserpina, ou Perséfone, né? Proserpina, ou Core, significando donzela, ou Perséfone, como a rainha do mundo subterrâneo, dos infernos, é filha da deusa Ceres, ou Deméter, a deusa da fertilidade da terra, e foi também raptada pelo deus Plutão, ou Hades, deus do mundo subterrâneo, e levada para ser sua esposa no mundo infernal. Depois partimos para o mito de a perseguição a Dáfne, né? Dáfne era uma ninfa que foi assediada pelo deus Apolo, ao ser atingido pelas setas do amor, atiradas pelo deus Cupido. Enquanto a moça foi atingida pelas setas da aversão, Apolo buscou incessantemente seduzir a pobre jovem sem êxito. Atendendo aos apelos da filha, que fugia desesperadamente, o rio Peneu, que era uma divindade, né, transformou em uma árvore, o loureiro, que passou a ser a árvore consagrada a Apolo. O próximo mito é o mito de Cassandra, a maldição de Cassandra. Cassandra foi uma princesa troiana, sacerdotisa de Apolo, que por não ceder às investidas do deus, teve como castigo o total descrédito de suas predições. Embora alertasse a todos sobre as catástrofes que aconteceriam, ninguém acreditava nela, sendo considerada louca. Após a queda de Troia, ela foi violentada pelo herói Ájax no templo da deusa Atena. O próximo mito que nós temos é a violação de Medusa. Embora todos conheçam, num primeiro momento, o mito de Medusa, né, como um monstro horrendo, a história dela é uma história bem triste. Medusa era uma sacerdotisa de Atena, reconhecida por sua extrema beleza e principalmente pelos belos e longos cabelos. Foi violentada pelo deus Poseidon dentro do templo da deusa, que, enfurecida, puniu a pobre Medusa, transformando-a em um monstro horrendo, com cabelos de serpentes. O deus que a seduziu e a violentou, e ela que foi culpada, né, por essa situação. O próximo mito é um mito de Procne e Filomela, é um mito muito lindo, embora, né, triste, mas muito significativo. Procne e Filomela eram irmãs. Tereu, rei da Trácia e marido de Procne, violentou sua cunhada Filomela, e para que ela não revelasse o crime terrível, cortou-lhe a língua e a escondeu em uma cabana. Por meio de um bordado, Filomela envia uma mensagem para sua irmã, revelando o ato terrível de Tereu. Procne, ela acaba matando seu filho Ictis e servindo para o próprio marido, né, em forma de um banquete. O marido da Tereu, querendo se vingar das duas, sai correndo atrás delas e elas imploram aos deuses que as ajudem. E aí elas são transformadas, Procne em um roxinol e Filomela na andorinha, e o Tereu num pássaro, né, chamado polpa, que é considerado um pássaro mal cheiroso e tudo mais. Por meio da tradição mítica, vemos claramente situações de violência contra o corpo feminino, praticadas pelo homem que se considera no direito de assediá-la, privá-lo da liberdade, violentá-lo, o corpo feminino, violentá-lo, quer seja pelo fato de ser um deus ou uma figura de prestígio na sociedade, como um rei ou um herói. Partindo para a análise dos contos, aí eu faço, né, as marcas da violência e da resistência no corpo feminino, uma questão de educação, que é o conto de Marina Colasanti, presente na obra Contos de Amor Rasgados, de 1986, e esses Lopes, de Guimarães Rosa, da obra Tutameia, de 1967, 69, está aqui embaixo, me esqueci. Bom, partindo para a análise, no miniconto de Marina, o conto é só isso aqui, pessoal, é bem pequenininho. No miniconto de Marina Colasanti, a autora descreve uma cena de extrema violência contra a mulher, na qual o marido comete feminicídio, impulsionado por uma suspeita de adultério. Embora sucinto, o texto denuncia a opressão vivida dentro do ambiente familiar, em que o marido não tem dúvidas. Como detentor da autoridade, é levado pela legítima defesa da honra,
ao decapitar sua esposa com um machado e depois fazer uma sopa de sua cabeça. O banquete macabro é retratado com uma sutil ironia, ao ser mencionado o fato de que o marido, por uma questão de educação, não conseguia comê-lo, tendo ânsias de vômito por não suportar cabelos na comida. A banalização do ato, ou seja, a inferiorização do assassinato da mulher, é explícita ao percebermos que os cabelos causavam-lhe mais repulsa do que o crime hediondo que cometera. No conto Esses Lopes, isso aí eu já, né, eu acabei lendo, no conto Esses Lopes, de Guimarães Rosa, o autor dá voz a Flauzina, mulher forte que, no presente, nos relata as agruras vividas em sua mocidade. Inserida em um ambiente dominado pela pobreza e pela imposição da força dos poderosos, foi totalmente destituída da possibilidade de sonhar, de viver sua juventude, ao ser arrebatada da casa dos pais para viver sob a tutela dos 4 sanguinários Lopes. Passando da autoridade de um para outro como se fosse uma propriedade. Flauzina relata de forma detalhada como conseguiu se livrar dos seus algozes, valendo-se de suas únicas armas, a inteligência e o seu próprio corpo, como um ato de resistência para se libertar dessa condição de submissão. Mesmo sofrendo todos os tipos de abuso, ela, resignada, finge nutrir um sentimento por esses Lopes, por esses 4 homens. Do primeiro, ela enviuvou, colocando umas sementinhas mágicas na comida dele e na bebida, para que ele se aquietasse de sua bravura. Do segundo e do terceiro, também se livrou, fazendo com que, apaixonados por ela, travassem um duelo e se matassem um ao outro. E, finalmente, do 4 Lopes, este já de certa idade, ela consegue se livrar tratando muito bem, com comidas e chamegos que lhe levam à morte, deixando-lhe herdeira de todos os seus bens, casada, né? Nesse último ela exigiu que ela se casasse, e aí ele acaba morrendo, sendo tratado com todo, né, carinho, todo dengo, ele acaba morrendo, e aí ela fica, né, herdeira de todos os bens. Hoje, Flauzina, senhora de si e de seu corpo, de seus sentimentos, pode finalmente desfrutar de sua liberdade, escrevendo sua história de revide frente às situações de violência e de sujeição que lhe foram impostas. Aí eu tenho um tempinho ainda? Se eu tiver um tempinho, eu vou mostrar as citações desse último, né? O conto da Marina Colasanti, ele é bem rápido. Ainda faltam 5 minutos, tá? Então eu tenho aqui, do conto da Marina Colasanti, ele é bem rapidinho, praticamente a sinopse que eu fiz, né? Já é o conto, um mini conto que permeia aí, né? Os caminhos do fantástico, mas nos retrata uma dura realidade, a dura realidade da violência contra a mulher e o feminicídio. Daí no conto Esses Lopes, a Flauzina, e assim como ela vai relatando a sua história, nós vamos fazendo referência aos mitos das meninas, né, das pobres moças, das princesas, das donzelas que foram raptadas pelos deuses, né, violentadas pelos reis, pelos heróis. Basicamente, a gente faz, né, esse paralelo entre o mito e esse conto moderno. No início já do conto, ela traz ao momento presente. Amo um homem. Ele vive de admirar meus bons préstimos. Boca cheia d'água. Meu gosto agora é ser feliz, em uso, no sofrer e no regalo. Quero falar alto. Lopes nenhum me venha, que as dentadas escurraço. Para trás o que passei. Foi arremedando e esquecendo, ainda cheio o fundo do meu coração. A maior prenda que há
é ser virgem, né? Então, essa força que o corpo feminino tem como algo, né? A questão da virgindade é ser conquistado pelo homem. E aí ela vem descrevendo a sua história. Eu era menina, me via vestida de flores, nos lembram a Prosérpina, né? A Cória, a donzela que foi raptada quando ela colhia flores. Só que o mais cedo reponta é a pobreza. Mocinha, fiquei sem da inocência me destruir. E veio aquele Lopes, chapéu grandão, aba desabada. Nenhum presta, mas esse, Zé, o pior, rompente e sedutor, me olhava. Aí eu espiada, enxergada, no ter de me entremecer. A cavalo ele passava por frente de casa. Meu pai e minha mãe saudavam. Soturnos de outro jeito. O jeito, né, a descrição que é feita desse homem, desse Lopes, a cavalo, nos lembra a imagem, né, do deus Plutão, quando ele rapta a Prosérpina, né, vindo aí, guiando seus cavalos, e rapta a menina e a leva, né, para o submundo. Mal com dilato para chorar, eu queria enxoval, ao menos feito as outras, ilusão de noivado. Tive algum? Cortesias nem igreja. O homem me pegou com quentes mãos e curtos braços, me levou para uma casa, para a cama dele. Mas aprendi lição de ter juízo, calei muitos prantos, aguentei aquele caso corporal. Passando para a próxima, deixa eu ver se vai dar tempo. E aí ela vai descrevendo todo esse sofrimento, né? Diante dessa submissão a esses 4 homens por quem ela passou, pelos quais ela passou. De se estar noite inteira em canto de catre, com o volume do outro cercando a gente, rombudo, o cheiro, o ressonar, qualquer um é alheio aos abusos. A gente, eu, delicada moça, cativa assim, com o abafo daquele sempre rente no escuro. E aí uma coisa importante, assim como no mito de Prócne e Filomela, né? Quando Filomela se vê destituída da sua língua, da sua fala, qual é o instrumento que ela tem? É a escrita. Ela consegue, né, denunciar o ato que tivera sido feito contra ela, né, através da escrita. E aqui a Flausina também, um instrumento, uma arma que ela tem é as letras. Tracei as letras. Carecia de ter o bem ler e escrever, conforme escondida. Isso principiei. Minha ajuda em jornais de embrulhar e mais com as crianças da escola. E hoje, depois dela ter acabado com todos esses Lopes, né, ter se livrado, ela teve filhos com eles, né? Hoje ela mandou todos eles embora e hoje ela é senhora de si. Inclusive ama até um rapaz mais jovem, né? Ela está hoje com um rapaz mais jovem, o que demonstra, né, realmente uma certa ruptura, né, com toda a tradição e o sofrimento pelo qual ela passava, aqui com certeza uma mulher do sertão, né? Amo mesmo. Que podia ser mãe dele? Menos me falem. Sou de me constar em folhinhas e datas? Que em meu corpo ele não mexa fácil, mas que por bem de mim me venham filhos, outros modernos e acomodados. Quero bom bocado que não fiz. Quero gente sensível. Quero agora, dona de mim, poder viver o meu momento, escrever a minha história. É isso. Muito obrigada pela atenção e paciência. Obrigada. Muito obrigada, Eliane. Que ótima apresentação, né? Que interessante, né? Essa ligação dos mitos com a literatura moderna. Mas vamos deixar as perguntas e bate-papo para depois, tá bom? Que a gente tem mais apresentação aí. Deixa eu ver o próximo. O Luiz já chegou, Alba? Luiz O entrou? Luiz avisou que não viria, Érica. Ah, tá. É. Então vamos passar para a próxima, que seria, olha lá, a Eveline Gonçalves Dias e a Nayara Salles Araújo, as duas da Universidade Federal do Maranhão, vão trazer a comunicação intitulada A Dissidência de Gênero no Contexto Indígena, ilustrado pela personagem Tibira, do Maranhão, na obra Viagem ao Norte do Brasil, de Yves Devoe. Então, passo a palavra para as meninas, elas estão aí, né? Sim. Ok. Eveline, você está sem som. Não estamos te ouvindo. Ok.
Vamos aguardar um momentinho, então, a Eveline. Isso. Uhum. Exato. Gente, parabéns mesmo pelas apresentações até agora, foram maravilhosas. Com certeza. E com certeza a Eveline e a Célia também vão ser fantásticas, porque conheço um pouco das duas e da Sim. pesquisa também. A Eliane Batista tem que agradecer em latim, Eliane. Verdade, Eliane. Opa, pode sim, gratias máximas, ônibus. Ai, obrigada a todos. Esse negócio de agradecer em inglês, não. É de acordo, como se diz, com a audiência. Vamos lá, gratias máximas. Sim. Vamos ver se a Eveline consegue entrar. Senão, a gente, de repente, também pode passar para o próximo. Celinha, você conseguiu abrir os seus slides? Eu não consegui, mas eu posso falar. Infelizmente, não vou conseguir mostrar os Você slides. não quer mandar para mim? Manda no meu e-mail rapidinho. Eu não consigo nem abrir. Não. Ai, Celinha, que pena. Ontem Mas não tem problema, você faz a leitura, né? Não tem problema nenhum. Não, eu tenho material aqui. Joia. Eveline. Ela saiu novamente. Né? Saiu. Vamos esperar 2 minutinhos, conforme eles nos... Mas como hoje nós vamos ter menos apresentações, acho que dá para a gente discutir mais, conversar mais e aguardar, né? A Eveline, que já voltou. Eveline, agora está funcionando o teu microfone. Ai, gente, desculpa. Boa tarde. Imagina, boa tarde. A palavra é sua, Eveline. Eu queria avisar que a Nayara é a minha orientadora, ela não está presente, mas ela me orientou direitinho, corrigiu meu trabalho, fez as sugestões, tá? Aí eu vou apresentar sozinha. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a Eveline, eu sou mestranda do curso de Letras da UFMA de Bacabal e trago aqui essa novidade, acredito que seja uma novidade, né? Essa narrativa, que é intitulada, o trabalho Comunicação desse momento, de hoje, A Dissidência de Gênero no Contexto Indígena, ilustrada pela personagem Tibira do Maranhão, na obra Viagem ao Norte do Brasil, de Yves Levray. Bom, essa narrativa, eu tive contato com essa narrativa a partir da disciplina de literatura maranhense, ministrada pelo professor Rubenil Oliveira, e me chamou bastante a atenção, né, por se tratar de um indígena que foi sacrificado em razão da sua orientação sexual. E eu achei bastante interessante, e a partir daí me veio essa vontade de explanar mais sobre essa narrativa, de pesquisar mais também sobre essa narrativa. E eu acredito que possa interessar também outras pessoas que têm afinidade com essa temática. Próximo, Miquéia, por favor. As considerações iniciais. Esta pesquisa objetiva analisar os aspectos da dissidência de gênero no contexto indígena, ilustrada pelo personagem Tibira do Maranhão na obra Viagem ao Norte do Brasil, de Yves Levray. O enredo versa sobre o caso real de condenação e execução de um nativo tupinambá em razão de sua orientação sexual em São Luís. Pois bem, chegando aqui, o padre capuchinho Yves Levray, ele teve esse conhecimento de que havia entre as comunidades indígenas algumas pessoas que despertavam ou mantinham relações sexuais com pessoas do mesmo gênero. E como na Europa esse era um costume ou um hábito que eles não aceitavam, né, eles condenavam, na Europa isso era visto como um ato pecaminoso, era um crime praticamente, e quem cometia era levado à morte. Então, chegando aqui, esses colonizadores tentaram impor a sua cultura para esses indígenas,
e através da religião, né, porque eles eram missionários católicos, e através da religião eles começaram a impor para os indígenas que a sua cultura europeia era correta e que os costumes que eles estavam mantendo aqui eram completamente errados, era pecado, era crime, e a partir daí o padre teve a iniciativa de fazer uma busca de tentar capturar esse indígena para matá-lo e para que isso servisse de exemplo para os demais indígenas, para que não houvesse mais esse pecado e para que aquela morte, aquele caso do Tibira viesse a ser um exemplo de que não poderia acontecer esse ato e que o Tibira morrendo seria uma questão de purificação, né, daquela comunidade, eles estariam livres desse pecado e desses crimes, né, e que outras pessoas não viessem a cometer. Próximo. Sobre o autor e obra. Yves Levray nasceu em 1577, faleceu em 1632. Ele era um padre capuchinho, entomólogo francês. Participou da expedição enviada ao Brasil em 1612 pelo governo de seu país. Escreveu a obra Viagem ao Norte do Brasil, Maranhão, com descrições sobre os Tupinambá. Pois bem, o padre Yves Levray, ele foi incumbido dessa missão de vir ao Brasil, mas com o intuito mesmo de explorar as terras brasileiras, né, e se apossar dessas terras. Chegando aqui em São Luís, o que ele fez foi pesquisar bastante sobre os indígenas, tanto que ele aproveitou e nomeou alguns objetos, alguns animais com nomes indígenas, e ele se encantou, de certa forma, né, entre aspas, pelos povos indígenas. Só que, ao mesmo tempo, ele tentava impor a sua cultura, né, as suas crenças a esses povos. E aí ele começou a escrever, né, tudo que ele estava tendo contato aqui no Maranhão, especificamente, até nessa narrativa dele, ele destina um capítulo justamente sobre os indígenas, sobre o Maranhão, que é intitulado de um índio condenado à morte que pediu o batismo antes de morrer. Esse trecho que ele retrata bastante sobre o Timbira. Próximo. Aí essa obra, né, Viagem ao Norte do Brasil, é uma obra que tem o seu exemplar na Biblioteca de Paris e tem outro exemplar em Nova York. O exemplar de Nova York, ele é mais completo, ele retrata mais tudo que o padre viveu, tudo que ele conseguiu observar aqui no Maranhão. Então, a de Nova York tem mais detalhes e a de Paris, ela já tem algumas coisas que faltam. O índio Tupinambá condenado à morte, Tibira do Maranhão. Esse termo, Tibira do Maranhão, já é um termo que era utilizado entre os Tupinambá para designar preconceito, né? Era algo pejorativo, era para dizer que aquela pessoa era homossexual, né? Então, o Tibira foi um indígena que foi levado ao canhão, lá do Forte de São Luís, e lá eles tocaram fogo nesse canhão e o corpo do Tibira foi dividido em 2 pedaços. Antes de sua morte, o Tibira pediu ao padre que ele fosse batizado, porque eles começaram a acreditar que o batismo seria algo que lhes trariam a salvação. Né? E a partir daquele momento em que ele foi batizado, ele recebeu um novo nome, e naquele momento ali estavam presentes várias lideranças indígenas, várias autoridades lá de São Luís, os franceses, e ali no momento ele achou que sendo batizado ele seria salvo, que ele iria para o céu, que ele teria o seu lugarzinho reservado, né? Então, mais uma vez a gente percebe o quanto que
a religião cristã, a religião católica, ela vai nos colocando em mente que só através da nossa crença, né, através da cultura europeia, é que a gente consegue a salvação e que as nossas práticas estão completamente erradas, né, sendo que era uma cultura que já existia no Maranhão antes do Brasil ser invadido. Próximo. Eu trago aqui uma citação de Francis Fanon, em que ele fala um pouco sobre a homossexualidade indígena no contexto colonial. Ele diz, especificamente sobre a sexualidade indígena, os colonizadores, com base nos ideais da cultura civilizada moderna, cristã, patriarcal e heterossexual, impôs aos povos originários um aprisionamento à imagem, a vitimização eterna de sua essência. A homossexualidade dos nativos não é perda cultural, mas antes, sua visibilidade e sua subalternização são resultados de dinâmicas coloniais ainda em curso. Fanon. Pois bem, aqui, quando Fanon aponta essa questão da perda cultural, é porque as próprias lideranças indígenas, ou os estudiosos mesmos, eles dizem que o indígena, quando ele passa a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, é porque ali houve uma perda cultural, né? Nos indígenas atuais, porque antes, como eu já disse, já existia essa prática. E também o Fanon, ele enfatiza a questão, né, da subalternização do outro, do desejo do outro, da sexualidade do outro. Então, por que isso acontece? Porque são resquícios do processo colonial, né, da imposição dos colonizadores. Próximo. Fragmento da narrativa. Aqui eu trago um trechinho dessa narrativa do Yves Levray, em que ele diz assim: em Juniparã, na ilha, um hermafrodita, no exterior, mais homem do que mulher, porque tem a face e a voz de mulher, cabelos finos, flexíveis e compridos, e contudo casou e teve filhos, mas tem um gênio tão forte que vive porque receiam os selvagens da aldeia, porque vivem os selvagens da aldeia trocar palavras com eles. Ou seja, as pessoas tinham medo de trocar palavras com ele. Enfim, aqui ele descreve a seu modo como era a parte física do Tibira, né? E o Tibira, ele protagoniza toda essa história, certamente por ter aspectos femininos, né, afeminados, e justamente por isso ele sofreu esse preconceito, que é um caso de homofobia. Esse caso, segundo os pesquisadores, foi o primeiro caso de homofobia no Brasil. Próximo. As considerações... Faltam 5 minutos, viu? Certo, obrigada. Contribuições críticas. Ainda tem muitas pessoas para apresentarem? Só mais uma, Eveline. Então, inclusive, a gente pode dar um pouquinho mais de elástico no tempo para a gente poder também aumentar a discussão, né? Já que só tem mais uma pessoa para apresentar. As contribuições críticas. Segundo o pesquisador Mote, que é o Luiz Mote, a narrativa do Frade escancara a visão altamente etnocêntrica e o preconceito da moral cristã contra a sodomia, além de sua ardilosa tentativa de justificar eticamente a pena de morte contra o infeliz selvagem pecador. Bom, o Luiz Mote é um dos maiores pesquisadores da história do Tibira do Maranhão. E o Luiz Mote, ele está fazendo toda uma mobilização para que o Tibira se torne santificado, que seja feita a canonização desse indígena, por ele ter sofrido a maior brutalidade, né, a maior injustiça em razão da sua orientação sexual. Ele foi uma pessoa que sofreu muito, foi um caso ao extremo assim, de violência. Próximo. A diversidade de gênero entre os povos antes da colonização, conforme Estevão Rafael Fernandes.
Contudo, há várias fontes apontando para o papel espiritual central desempenhado por esses indivíduos em suas aldeias. O que missionários e colonizadores percebiam como uma depravação era muitas vezes percebido como potencial xamânico pelos indígenas. Bom, aqui esse pesquisador, Estevão Rafael, ele retrata o seguinte, que antigamente, né, lá no período colonial, esses costumes que já existiam nas comunidades indígenas eram vistos como um ato de força, de sabedoria, que o indígena mais velho passaria o seu conhecimento, a sua força, através do ato sexual. Próximo, as considerações finais. Diante do estudo proposto, é possível compreender que os povos indígenas sempre deixaram subentendida a existência de índios homossexuais, que isso sempre fez parte de sua cultura, mas devido ao processo perverso que foi a colonização, instauraram drasticamente um certo conservadorismo e uma cultura heteronormativa, fazendo com que esses povos negassem a existência do que hoje chamamos de homossexualidade, resultando assim num apagamento e hostilização das diferentes sexualidades dos nativos na sociedade. Até mesmo o termo homossexualidade é um termo que vem lá do período da colonização, que é um termo carregado de preconceitos, de estereótipos, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso país é um país extremamente violento e que até hoje ainda morrem muitas pessoas por essa questão da homofobia, por essa questão da orientação sexual, né? E a gente vê que é um caso lamentável e que tudo isso, que esse preconceito que é disseminado, são frutos mesmo dos colonizadores, né? Que impuseram isso na nossa mente, na nossa cultura. E dessa forma a gente vê o quanto que a gente precisa pesquisar e melhorar para aprimorar os nossos conhecimentos e nos livrar de certos preconceitos que aprisionam, né, o corpo do outro, a subalternização do desejo do outro e as nossas referências. Obrigada. Obrigada, Eveline, que linda pesquisa sua, muito boa, muito legal. A gente vai ter um bom bate-papo depois. Certeza que a língua da Alba está coçando. Eu peço desculpas, né? Porque assim é um tema que eu estou explorando agora. E muitas vezes a gente não sabe nem quais os termos corretos para utilizar. E o tempo todo a gente se sente insegura, mas eu estou em constante busca pelo conhecimento. Com certeza, não, e é muito interessante, né, porque você resgata aí, né, a figura muito importante, né, desse sujeito aí. Mas depois a gente conversa mais, tá bom? Vou passar a palavra agora, né, para a professora Célia Regina dos Santos, nossa colega aqui da UEM, nossa amiga. Ela vai falar sobre a escrita do eu como forma de resistência. Célia, a palavra é com você, minha querida. Muito obrigada, Érica, Alba, por terem aceito a minha proposta. E eu gostaria de... Imagina, Célia. Eu gostaria de pedir desculpas, eu acho que eu não consegui baixar, né, o template, e eu fiz, mas eu não consigo abrir. Já pedi permissão para os organizadores, mas não consigo abrir. Então, vocês vão ter que me ouvir somente, né? Eu sinto, porque eu tinha, eu acho que é muito importante dentro da minha proposta de pesquisa, né, seria muito importante ver as poucas fotos né, e desenhos que existem sobre o meu sujeito de pesquisa. Bem, eu vou falar para vocês hoje sobre um período que, quando eu mesma comecei a fazer a pesquisa, eu achei que já houvéssemos dito tudo. Eu vou falar sobre um sujeito que viveu durante o período da escravização no Brasil. E eu vou ler algumas coisas, só para, né, me manter dentro
de uma ideia mais organizada, e depois, no finzinho, se houver um tempo, eu conto um pouquinho da história de Baquáqua, porque se vocês me deixarem, eu não paro mais de contar sobre a história dele, né? Não é um texto literário, é uma biografia que eu sempre descrevo como auto, entre parênteses, biografia, porque ela foi escrita, né, a maior parte dos textos dizem, então, que ela foi escrita, né, pelo Baquáqua, os esforços de publicação, e a história é do Baquáqua, mas ele teve ajuda, né, de um canadense chamado Samuel Moore, que começa, né, a narrar a história desse jovem, e lá para o finalzinho da biografia, ele dá voz para o próprio Baquáqua contar da sua experiência, né, como escravizado, como, na verdade, capturado, sequestrado, né, da sua terra natal, trazido para o Brasil, e aqui escravizado de forma, né, bastante violenta. Mas eu volto, então, no final, ou depois no debate, a contar um pouco mais sobre a história deles. Só para interagir, alguém no grupo conhece a história de Muhammad Gardo Baquáqua? Não. Apesar de... Eu comecei... Somos suspeitas, né, Célia? Apesar da minha pesquisa ter começado em 2015, desde então, né, o número de pesquisas e trabalhos sendo publicado, felizmente, tem aumentado bastante. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre isso, tá? Deixa, então, só eu me organizar aqui. O pedagogo Henry Giroux aponta em seu texto Border Crossings, Cruzando as Fronteiras, que quando diferentes conjunturas históricas apresentam novos problemas, também pedem novos discursos e definem novos projetos. E eu digo isso porque essa pesquisa, eu sou da área, me considero da área de literatura, né, em língua inglesa, especialmente dos estudos pós-coloniais, e eu, então, acabei indo para um caminho historiográfico e trabalhando com um gênero biográfico, né? E aqui eu tinha, então, né, uma professora de literatura entrando no caminho da história, né, e tentando fazer sentido, né, de todo o meu conhecimento e desse novo conhecimento histórico que eu adquiri. Uma das formas de percebermos as diferentes conjunturas históricas e culturais de um povo é através da análise de narrativas produzidas a partir de experiências pessoais e também coletivas. Sendo o Brasil um país multicultural, torna-se pertinente a pesquisa e a análise de textos que nos levem a entender como a produção narrativa de um certo período ou de certos grupos socioculturais pode revelar a construção histórico-identitária que constitui esse povo como multicultural. Apesar de hoje haver centenas de textos sobre a escravidão africana no mundo e no Brasil, sabemos que muitas histórias ainda deixaram de ser contadas. Sabemos também que muitos relatos se perderam e outros foram até mesmo destruídos. Ainda assim, apesar do numeroso material à disposição do pesquisador e do leitor sobre o assunto, visto que o tema tem interessado pesquisas de áreas diferentes, como antropologia, cultura social, política e literária, há séculos, são poucos os textos onde a voz direta de escravizados pode ser ouvida. Certamente, por isso, o grande interesse na narrativa dos eventos da vida de Muhammad Gardo Baquáqua, visto que essa é uma das poucas narrativas em primeira pessoa que nos sobraram como documento informativo sobre esse período iníquo de nossa história. Mais especificamente, a narrativa de Baquáqua não somente confirma fatos pesquisados e apresentados em livros históricos, né, e também usados por nós na literatura, produzidos ao longo dos últimos 300 anos,
como acrescenta, não somente, então, né, ela confirma esses fatos, como acrescenta conhecimento sobre as práticas escravagistas e como o escravizado buscava sobreviver a elas, não conviver. Mais importante, porém, é poder observar como o indivíduo Baquáqua narra sua experiência de vida desde a infância, quando é capturado, ou até a adolescência, né? Porque os relatos comprovam que ele já deveria, né, ter ali seus 13, 14 anos, mais ou menos. Quando é capturado, vendido, trasladado à força para o Brasil e depois, quando vai numa viagem para Nova York, onde conseguirá sua liberdade. Além das lacunas nessa narrativa, observaremos como podemos entender a sua subjetividade através do filtro narrativo de seu biógrafo abolicionista Samuel Moore, mas mais, como temos pouco tempo, vamos focar naquilo que seria importante sabermos, em termos até mesmo teóricos, né, como esse texto, escrito em inglês e já, felizmente, traduzido para a língua portuguesa, né, como isso se torna importante para a nossa história e também para os estudos pós-coloniais. Por exemplo, em um trecho de sua autobiografia, Baquáqua diz o seguinte, né, quando ele começa, então, a dizer ou a justificar a importância de sua obra, ele diz assim, que aqueles indivíduos humanitários que são a favor da escravidão se coloquem no lugar do escravo, no porão barulhento de um navio negreiro, apenas por uma viagem da África à América, sem sequer experimentar mais que isso dos horrores da escravidão. Se esses indivíduos humanitários não saírem abolicionistas convictos, então não tenho mais nada a dizer a favor da abolição. Eu acho essa fala mais forte, né, da obra escrita por ele. E eu, então, fui por um caminho onde eu pudesse entender a obra do Baquáqua em termos de escrita de si. É óbvio, né, quando falamos escrita de si, pensamos numa narrativa em primeira pessoa, uma narrativa mais sensível, né, não somente teórica, né, mas uma narrativa onde pudéssemos ver, através dessa obra, o indivíduo. Então, no prólogo de um livro chamado Escrita de Si, da História, de Ângela de Castro Gomes, ela denomina a escrita autobiográfica como parte de um conjunto de modalidades do que se convencionou chamar produção de si no mundo ocidental. Sendo esta modalidade de escrita uma prática cultural na qual o indivíduo moderno está constituindo uma identidade para si através de seus documentos, o relato de Baquáqua não só se configura como um documento histórico sobre um período da escravidão no Brasil, porque ele passou pelo Brasil, ele esteve no Brasil como escravizado durante 2 anos, né, mas também como a construção singular de sua individualidade como ser no mundo. Ou seja, como Baquáqua se constitui como indivíduo e sujeito no mundo em que viveu. E é claro que eu vou além, na minha pesquisa, para observarmos, né, ou para tentar trazer para o nosso mundo moderno e ver como a voz de Baquáqua o constitui como indivíduo no nosso mundo. E eu sei que muitos grupos, né, principalmente voltados para a questão do negro, da história, né, afro-brasileira no Brasil, tem usado Baquáqua e tem passado a sua história, né, à frente como realmente uma forte forma, ou uma forte voz, né, pessoal. Se você ler a obra dele, você vai perceber, né, que Baquáqua está o tempo todo... deixa eu contar
e ele acaba realmente, né, nos capítulos finais de sua obra, assumindo a primeira pessoa, eu, enquanto no início nós temos o Samuel Moore dizendo, então, esse jovem, o pobre coitado. Então, na minha imaginação, né, eu penso que, a princípio, Samuel Moore não confiava muito. Deixa eu escrever essa obra, que eu acho que vai dar mais certo. E, ao ouvir a história desse jovem, ele acaba dizendo, não, você mesma é que tem que contar. Mas isso é a minha imaginação como leitora, né? Então, pensando em identidade, pensando em resistência, né, é óbvio que eu usei Homi Bhabha para nos ajudar a entender a estrutura e as lógicas de dominação que operam no contexto colonial, né, e como elas separam os sujeitos sociais em identidades essenciais e homogêneas opostas. E Bakwaqa, em muitos momentos, traz isso para a gente, né? Ele mostra como as pessoas, né, principalmente os seus donos, né, o tentam essencializar, o tentam tame, como a gente diz em inglês, né? Eles tentam dizer, poxa, menino, você apanhou e ainda não aprendeu. Né? E ele persegue, passando por vários momentos, né? Enquanto ele esteve na Bahia, por exemplo, ele era escravizado, ele foi escravizado por um padeiro, e ele tinha, então, que vender esses pães na rua, e muitas vezes ele não conseguia vender tudo, ou quando às vezes vendia tudo, ainda não estava bom o suficiente para o seu senhor. E ele apanhava por tudo, e há um momento que ele tenta suicídio. E felizmente para nós, né, para a história, a água estava baixa demais e ele não conseguiu, e isso só piorou, né? E nós vemos também, poderíamos até estudar um pouco através de sua obra, esse momento de terror, né? Esse momento de dor. Quando eu vi sobre o evento, que o evento fala também sobre o corpo, né? O fato de, na nossa história, temos pessoas que achavam que eram donas do corpo do outro, né? Portanto, podendo deixar passar fome, podendo bater a hora que quisessem, e isso, até chegar nos Estados Unidos, acontece muito na vida de Bakwaqa. Então, qualquer motivo era motivo para colocar a raiva e o ódio, né, pelo outro no corpo de Bakwaqa. E no estudo de Bhabha, são os espaços indeterminados entre essas posições de sujeito que são celebradas como local da ruptura e do deslocamento das narrativas coloniais hegemônicas. Como sabemos, sua teoria postula o hibridismo como uma forma de espaço liminar, intermediário, né, que ele chama de terceiro espaço. Esse espaço que nós temos usado como teoria para ler outros textos, que possibilita o surgimento de outras posições e que captura o potencial libertador de culturas resistentes, tornando assim uma forma de diferença cultural. E como Bhabha, nós teremos, então, Canclini, né, que também vai falar sobre o hibridismo, e vai nos ajudar a entender, né, a questão da resistência. Mas volto a Bhabha, na obra O Local da Cultura, na qual ele disse, é uma tradução minha, a resistência não é necessariamente um ato de oposição de intenção política, nem é a simples negação ou exclusão do conteúdo de outra cultura como uma diferença percebida. É o efeito de uma ambivalência produzida dentro das regras de reconhecimento dos discursos dominantes, na medida em que articulam os sinais da diferença cultural e os ampliam nas relações diferenciais do poder colonial. Né? Então, há poder, de uma certa forma, nesse texto, pelo fato de ele ter visto no ato de falar, na importância de escrever a sua história e de deixar a sua história para a posteridade, uma forma de questionar
né, o status quo, na forma de questionar o que fizeram com ele, o que faziam, né, com os escravizados de sua época, e como isso nos dá ânimo, né, de pensar que essa pessoa que sofreu tanto, né, consegue, na sua jornada, encontrar alguém que o ajude a publicar a sua própria obra. Quando ele chega aos Estados Unidos, ele, claro, tem contato no período que ele chega, 1800, na década de 1850, já havia, é o período romântico, digamos assim, mas é o período da abolição, próximo da Guerra Civil, antes da Guerra Civil Americana, que também é uma luta, né, em favor da abolição da escravidão nos Estados Unidos. E havia, naquele período, um grande incentivo para o que nós chamamos de slave narratives, para a produção textual, a publicação de obras que se chamam slave narratives. E ele, então, conseguiu publicar a sua obra. Eu tenho mais algum tempo? Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Conseguimos. É que eu tinha falado quando deu os 5 minutos dela, mas aí eu acho que ninguém conseguiu ouvir. Eu estava até escrevendo no chat. Não ouvimos. A senhora ultrapassou 2 minutos do seu tempo. Ok, me desculpem, eu não ouvi. Acho que ninguém ouviu. Isso, mas eu acredito, então, que vocês, né, entenderam a estrutura da pesquisa e quando formos debater, né, eu posso falar mais um pouquinho. Obrigada a todos por me ouvirem. Obrigada, Célia, pela sua apresentação, né? Uma apresentação maravilhosa, muito interessante, porque também traz o resgate de mais um sujeito esquecido, né? E, então, eu acho que é muito importante que esse espaço aconteça para que a gente realmente, né, consiga enxergar esses sujeitos que foram invisibilizados sistematicamente pelo poder opressor e tudo mais, né? Então, foi muito bacana. Nós temos aqui na sala o professor Rubenil, né? Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Rubenil. Bem-vindo, professor, muito bom vê-lo. O Rubenil é um dos organizadores, pessoal, né, do evento, está fazendo com maestria, inclusive. Gostaríamos de novo de agradecer a oportunidade de estarmos aqui e elogiar, porque o evento está maravilhoso. Verdade. Obrigada, viu, Rubenil? Gente, então eu acho que eu vou abrir para... Espero que assim esteja tudo bem mesmo. E da próxima, já sabe, próxima ano a gente tem mais eventos e já estão convidados. Com certeza, Rubenil. Começar a organizar, eu já aviso vocês. Tá ótimo, com certeza. E você também está convidado aqui, né, para os nossos aqui na UEM, quando a gente estiver, né, se organizando, a gente não esquece de você não, tá? Tá bom. Inclusive para as bancas, né, Alba? Com certeza, para bancas, para aparição no nosso grupo de estudos do GEMUP, com certeza você está na nossa lista. Tá bom. Obrigada, viu, Rubenil? Bem, eu acho que a gente vai ter a mesa de encerramento, conferência de encerramento com a Tânia Pantoja. Sim, estamos aguardando ansiosas. Com certeza. Bem, então vamos lá, né? Eu gostaria de perguntar, pessoal, gostaria de agradecer a todos, né, os apresentadores, o pessoal que participou. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida. Não? Nenhuma dúvida, nem nada? Eu já sei que a Alba já está coçando a língua ali, então eu já vou passar a palavra para a Alba. Mas depois eu complemento. Você tem certeza que você não quer falar primeiro? Não, pode falar, eu complemento conforme que você vai falando. Então, podem ir interrompendo também, comentando, tá ok? Bom, eu não vou olhar no chat, então, a Érica, por favor, se tiver algum comentário interessante, a gente poderia levar para frente. Um ponto
interessante que a gente pôde perceber durante todo o desenvolvimento da parte da tarde desse simpósio é como são vários olhares diferentes para cantinhos da história que não tinham sido iluminados, né? Desde a Eliane falando de uma coisa que seria o clássico, que seria o que estaria à luz e brilhando ao mesmo tempo, mas ela mostrou com tintas fortes a questão da violência que há na própria lenda grega, greco-romana. Então, é algo assim. E aí nós vamos, né, para um cordelista da Bahia, né, um ex-escravo, né? Nós temos também, então, e esse homem que foi morto justamente um indígena, quer dizer, uma dupla opressão, né? E daí isso me leva, então, para a gente conversar sobre cada um dos casos. Miquéias, eu gostaria de perguntar para você um pouco sobre o teu trabalho. Como que você chegou? Bom, gostaria de saber como que você chegou nesse trabalho, como você chegou nesse autor. Gostaria que você falasse sobre como que isso é atual. Gente, quando você começou a falar da corrupção, assim, chegou a me dar arrepios, sabe? Mas, assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que você chegou nessa pesquisa, como que você conheceu o autor, se você está fazendo algum artigo ou algum tipo de pesquisa específica a respeito. Pois bem, professora Alba e os demais colegas, uma pergunta bem assim, interessante, professora, porque eu assim, trabalho com Cury Santo Amaro e outro poeta repórter, que é José Soares, esse já é um poeta pernambucano. Eu comecei na graduação, comecei pela extensão, de fato. Trabalhei com a sala de aula, fiz a monografia sobre os poetas repórteres. Na época, eu tinha trabalhado 5 poetas repórteres. Aí a banca puxa a orelha, você tem que fazer só de 2, né? Tipo uma análise comparativa, tá? Pois tudo bem. Aí lancei isso para o mestrado, aí Campos de Bacabal, pelo PPGLB. E faço uma análise comparativa entre 2 poetas repórteres, José Soares e Cury Santo Amaro, expondo a poesia reportagem, né, por meio desses 2 poetas, e eu sempre vou para evento e gosto de dividir os 2 poetas, porque, assim, Cury Santo Amaro, ele tem, assim, uma grande... assim, ele trabalha mais a questão jornalística, a questão política, né, sobre os políticos da época, a questão dessa prostituição, tudo relacionado à questão da Bahia. E eu gosto muito dele porque ele não tinha papas na língua, como assim alguns colocam. Ele falava tudo, não tinha medo de retaliações, ele falava aquilo que dava na telha, na telha. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com o Santo Amaro por essa questão, né? Que ele tinha essa força, essa resistência, não deixou a cultura de cordel de lado, mas sim foi divulgando, mostrando para as pessoas que o cordel é uma denúncia social, uma crítica social, e que qualquer leitor que for ler vai ter um pensamento diferente, né? Porque a leitura nos proporciona isso, mas você vai sempre ver o quê? A questão da crítica social por meio do Cury Santo Amaro. Alguns falam assim, mas ele não é poeta, porque ele não seguia a métrica. Sim, tudo bem. Na época não tinha essa métrica como hoje nós temos, estudos, mas ele foi um divulgador, um incentivador. Então, se ele for esse divulgador tão assim ferrenho, por que eu não vou dar crédito a ele? Então, assim, eu coloco na dissertação ele porque eu acredito que na época que ele escreveu, né, contribuiu muito para a sociedade baiana. E é um cordel atual porque fala sobre a política, né? Então, todo tempo você vai falar sobre a política, sobre esses politiqueiros que se apropriam, né, do dinheiro público para se beneficiar. E eu gosto muito dele porque traz esse estudo tão, assim, atual e que é bom de estudar porque nos faz refletir, né? Isso é a questão da tradução de cordel. Você ter esse pensamento crítico, né, de você dar a sua voz, né, as vozes que foram desvozeadas agora estão tendo voz, vez. Então, Cury Santo Amaro é isso, é um poeta do povão, um poeta que não deixou a cultura morrer. E por meio do cordel mostrou isso, a crítica social
e dar voz a essa sociedade tão marginalizada, né? A questão, né, do proletariado, que tanto luta, trabalha, e eu gosto demais e estou aqui para outras perguntas, né? Assim, eu coloco entre aspas apaixonado, mas isso não é bom para a academia, você ser apaixonado. Eu Então, acho eu coloco que entre aspas aqui, né, o estudo o para, que a né? gente trabalha, você precisa ter, primeiro, muito coração para aguentar, né? Porque a gente vê muitas situações de sofrimento, né? Escravização não é fácil, você morar num país cheio de corrupção não é fácil, a violência contra a mulher não é fácil, e a homofobia não é fácil, e, no entanto, quer dizer, precisa ter um coração forte, precisa ter coragem de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, se não tiver paixão também, né? Amor pelo que faz, e empatia, principalmente, eu acho que então, né, nós não estaríamos fazendo o nosso papel na academia, com Ô, certeza. Alba, deixa eu Oi. fazer uma parte, se terminou o que você tinha Eu do já Miquel? sabia que você ia querer falar sobre o cordel, sobre a ideia da marginalidade da poesia do cordel. Então, É, pode falar, meu amor. são duas coisas, assim, né? Primeiro, assim, o próprio ato de eleger o cordel, né, como matéria de uma dissertação de mestrado é muito interessante porque já é uma literatura marginalizada, né? Uma literatura dita menor, né? Assim, então, assim, eu achei muito interessante por isso, né, por trazer esses dois poetas, né. Eu acho que eu já vi outra apresentação sua, Miquéias, acho que naquele outro evento do Rubenil, né, que foi o Enael, Eu e eu lembro. acho que você falou Que do nós outro participamos poeta, também. eu acho, não tenho Foi. certeza, né, eu acho que foi. Enfim, desde lá eu já achei muito interessante porque você faz esse resgate de uma literatura dita, né, minoritária e lidando com um tema, né, assim, quer dizer, a opressão que o pobre passa por conta, né, dos políticos corruptos. E isso é muito legal porque é um tema extremamente atual, né? Parece que assim, parece que você está falando de hoje, não parece que você está falando aí. Eu perdi a data de publicação desse cordel, mas, né, pelo que eu entendi. Assim, professora Érica, assim, alguns cordéis não tem data, por Uhum, causa, né? Porque, assim, naquela época, para você publicar um folheto, era complicado, né? E alguns foram se perdendo. Aí, quando eu certo. procurei o folheto de cordel, no caso, ele estava digitalizado, né, pela Casa do Rio Barbosa, e colocaram 9, 3 pontinhos. Aí eu não sei a data, Uhum. definir a data correta. Sim, mas pela idade, né, do cordelista, né, já dá para a gente entender que ele não está falando agora do século XXI, né? Ele está falando aí, Pela data né? de nascimento dele, é mais ou menos ali o governo Vargas, essa transição ali do governo Vargas, Sim, necessidade de Ou ditadura seja, militar. 1945, entre 30 e 45 a 45. 48. joia. Então, não, eu imaginei que fosse isso mesmo. Falei, como que é um tema atual? E é uma coisa que me chamou a atenção na sua pesquisa, e talvez possa até te ajudar no sentido assim, é só uma contribuição mesmo, né? Uma dica. É que você falou que o cordelista, né, o Cuíca de Santo Amaro, ele se valia dessas benesses que esses políticos lhe proporcionavam. Quer dizer, ele sabia se aproveitar da situação para ele conseguir publicar a sua obra, para ele conseguir, né, assim, sobreviver. Então, essa é uma estratégia chamada de cortesia dissimulada, que é uma estratégia que a gente trabalha no pós-colonial, na teoria pós-colonial, de um autor chamado Homi Bhabha. Depois eu coloco para você, não sei se você conhece, mas você vai ter naquele livro O Local da Cultura. É interessante Que a porque Célia já falou, inclusive. isso, a Celinha também falou, eu ia falar isso, a Celinha falou hoje do Homi Bhabha, né? Então ele fala disso, né, de como que em situações adversas, de dificuldade, o sujeito escravizado, o sujeito indígena, ou o próprio escritor pós-colonial, né, o que ele vai fazer, né? Ele vai se utilizar, né, desse fingimento, né? Dele fingir que está tudo bem, que ele que ele aceita aquela situação, né? Que ele é conivente com aquilo, para ele então poder, né? Assim, conseguir se manter vivo, se manter forte, enfim, né? Então é uma estratégia de resistência bastante interessante. Então, assim, talvez quando você falar dessa escrita e dessa parte, né? Que ele se beneficiava dessa situação, né? Então é uma estratégia, na verdade, de resistência, né? Então, já que você quer
para que eu não fale mal de você, então você vai me dar, né, dinheiro para eu manter, para eu conseguir, né? Então eu vou fingir que está tudo bem, de você eu não vou falar, né? Mas eu vou falar fazer um ou dois elogios. Isso, exatamente, né? Então, é uma estratégia, essa é uma estratégia em si, na escrita. Então, achei bem interessante. Era só isso que eu queria falar, tá, Alba? Era só isso. Pode continuar. Olha, mas se você já quiser engatar e continuar aí. Liane, eu gostaria de conversar com você, aliás, fazer 2 perguntas. Diga. Porque eu achei muito interessante justamente você ter, assim como Miquel jogou a luz nesse momento histórico e escuso que envolvia o povo de Salvador, você jogou a luz em situações de violência na cultura greco-romana. Eu gostaria de saber se você sabe como que era a sociedade greco-romana com relação às mulheres, se elas tinham direito de propriedade, e uma outra pergunta, você percebe que a resistência dessas mulheres, que de todas as histórias antigas você só contou uma em que as mulheres retaliaram, né? Que elas se vingaram do perpetrador, do violentador, digamos assim. Mas você tem muito mais histórias assim, ou isso acontece muito mais na modernidade, na literatura mais atual? Uhum. Então, com relação ao papel da mulher na sociedade, na antiguidade clássica, a mulher era totalmente desprovida de função política, de função social. O ambiente da mulher era o oikos na sociedade grega, né? Ou seja, era a casa, o ambiente privado. Onde que as mulheres ficavam? No gineceu, né? Claro, aquelas que tinham um poder aquisitivo maior, né? As outras eram escravas. O gineceu era o quê? Os aposentos das mulheres. Quais as atividades que elas realizavam? Era o tecer, o fiar, né? Praticamente elas não participavam da sociedade, da atividade, né? Da função política. E na sociedade romana, dizem que é um pouco diferente, né? Mas mesmo assim a gente vê o quê? Aquela imagem da matrona romana, aquela mulher da casa, a figura feminina, né? O pater familias, que era o pai, o chefe da casa, e a matrona, aquela figura o quê? Também restrita ao ambiente doméstico. E esse trabalho, ele faz parte, na verdade, de um trabalho, de um projeto de pesquisa maior, em que eu vou fazendo uma revisitação, uma viagem pelos gêneros literários, passando lá do épico, né, do dramático, do lírico, então fazendo esse percurso para ver as formas de representação do feminino. Nossa, que trabalhão, menina! Eu tô no começo ainda, como você disse, estou vendo o que eu vou... Então, é lógico que nós partimos do mito, que o mito é considerado, né, em várias, principalmente nessas teorias mitocríticas, as mitocríticas como o berço da narrativa literária, né, a gênese da narrativa literária. Então, é muito interessante como praticamente qualquer tema que nós encontremos, que nós tenhamos na humanidade, nós percebemos um ponto de contato, dialoga, né, com a ancestralidade, com a tradição. Então, é claro, na maioria das vezes, eu ainda estou perfazendo esse percurso, né, Alba? Mas na maioria das vezes, o que a tradição nos traz? Essa imagem cristalizada da mulher como algo inferior, né, um ser inferior ao homem, partindo da primeira... Praticamente um objeto, né? Exatamente, partindo da primeira mulher, né? Tanto esse ser inferior, como também visto como um mal. Quem é a primeira mulher? Pandora. Pandora, né, aquela que possuía todos os dons, mas sempre o quê? Com e liberta os males no mundo, né? Exatamente, um perfil maléfico. Ela é a beleza, mas é o mal, né? O kakon, né? É o kalon kakon, né? No grego. Ou seja, a mulher é a beleza, mas ao mesmo tempo representa o mal. E ela é enviada para os homens como uma forma o quê? De castigar a humanidade, né? Então, essa imagem da mulher como ser inferior, como sendo o quê? Maliciosa, sedutora, mas sempre para o mal, é cristalizada,
tanto, né, vem daí, aí que está interessante, nessa nossa sociedade patriarcal, ela tem raízes na ancestralidade, né? Na Eva, na Pandora. Exatamente, aí no mito judaico-cristão, a Eva, né? Na mitologia, na antiguidade clássica, greco-romana, a Pandora. E é lógico, aqui não dá para a gente apresentar todas, mas nós temos outras formas de resistência. A gente pensa na Antígona. Lembrar da figura da Antígona, né? Lá aí na questão do drama, né? Antígona também sofre uma violência, é condenada à morte, mas antes disso ela se suicida. Mas por quê? Porque ela foi contra. Ela ousou ir contra o poder instituído, o poder do Creonte, né? Que não poderia sepultar o seu irmão pelas leis do Estado. O irmão era um traidor, não poderia ser sepultado, mas ela passa por cima. Ela vai contra a antagonista, né? Por isso o nome é Antígona, vai contra esse poder instituído do tio Creonte e acaba sepultando, né, o irmão. Claro que é punida, é condenada à morte. Antes disso, né, numa atitude assim de, vamos dizer assim, de heroísmo aí, né, vamos dizer, de ir contra, né, ela acaba se suicidando. Mas nós temos, né, algumas outras figuras de resistência. Mas se a gente, poucas, a maioria é o quê? Né? Realmente de a mulher como objeto, tanto esses poucos mitos que nós vimos aqui, todos representam o quê? É o estupro, né? É o rapto, né? Então, basicamente, assim, são questões que até hoje nós temos presentes no nosso dia a dia. Então, mostrar realmente como o mito, né? Ou melhor, a modernidade, ela dialoga com o mito e se realmente... E a modernidade tem mostra mais a resistência da mulher, né? Inclusive a história dos Lopes, que você mostrou. Exatamente, eu ia pegar o gancho da Érica, como que é o termo que você usou? É conformismo, como que é? Dissimulado? Cortesia dissimulada. Cortesia dissimulada, né? Ela finge, depois de ser, coitada, né? A menina... E aí é lógico, uma situação de pobreza, sertão, essa menina muito, né, bonita, até ela diz assim, que me adiantava ser bonita e pobre, né? Ou seja, pelo fato de ser pobre, ela foi praticamente, os pais não puderam impedir que esses homens, né, praticamente raptassem a menina, né? E ela sonhando, moça ainda sonhando com o casamento, né? Na juventude, ela é praticamente raptada, feita como um objeto desses homens, e ela vai passando de mão em mão, né? Desses 4 homens. Mas ela é interessante, o que ela faz? Ela finge que nutre ali um sentimento por eles, né? E aos poucos ela vai o quê? Construindo ali a sua resistência, né? Por meio do próprio corpo. Né? Se é isso, se o meu corpo é tido como um objeto, né? E é esse o objeto de desejo, por que não usá-lo como a minha própria arma? Né? E ela vai fingindo que gosta deles e vai colocando uma comida, aí a gente pensa que é algum veneninho, né? Alguma coisa de um, ele morre. Aí a sedução, ela vai, né? E aí quando morre um, aparece o outro Lopes e toma a menina como se fosse propriedade dele. Né? E aí ela fica com esse, aí ela dá, de certa forma, assim, seduz, né? Um pouco o outro, que era parente, os dois brigam entre eles e acabam se matando, aí aparece o outro, que é o mais velho de todos. Aí esse, como ele é já de uma certa idade, ela também... tratando com chamego, com comidas, né? Ela fala, trazer comidas bem gordas para ele, né? Para ele se fartar. E aí ele acaba morrendo também já, né? Já está quase, como se diz, cruzando o Cabo da Boa Esperança e acaba, né? Morrendo, e ela se beneficia de tudo isso, né? Porque daí, no final, ela exige que ela se case. Porque lembra, no começo, ela fala, mocinha, eu tinha aquele sonho de enxoval, né? E aí ela não teve nada disso. Realmente a sua mocidade, a sua juventude aí foi totalmente, né? Os seus sonhos de mocidade foram todos desfeitos. E aí ela exige que se case com ela, e no final, quando eles morrem, ela fica, né? Livre, finalmente, e rica. E aí, sim, senhora de si. E ela fala até um trechinho ali que ela fala, eu grito, né? Agora eu falo, né? Eu sou senhora de mim, eu amo, agora eu amo. Porque até então ela não sabia, não conhecia esse sentimento, né? Do amor. Mas muito interessante, né? Com certeza. A gente vai. Bom, Eveline, agora eu gostaria de falar com você. Eveline, eu gostaria de
de falar algumas coisas interessantes, mas são mais comentários, né? Mas, assim, essa questão da homossexualidade entre o indígena é um assunto muito rico, porque eu estudo isso muito na literatura indígena estadunidense e canadense, e a gente vê que essa ideia do xamã, essa ideia da homossexualidade, do homoerotismo dessa vida homoafetiva ser praticamente sagrada, quer dizer, era um poder a mais. O povo indígena estadunidense chama de two-spirited people, quer dizer, a pessoa que possui Dois espíritos. não é bem os dois espíritos, é um equilíbrio entre o espírito feminino e o espírito masculino que mora dentro dela. Né? Então, essa questão inclusive, daí cada etnia, cada local, cada grupo tem as suas histórias mais específicas, né? Bom, olha, a Érica, né? Olha, que eu nem parabenizei a Eliane, mas ela já sabe. Olha, então, mas como eu estava falando dessa questão, né, por exemplo, se você se sonha com certos seres espirituais poderosos, como se um homem sonha com os seres trovão, ele vai ser um rei Rocá, alguém que tem um homem que tem a permissão divina de viver a sua sexualidade masculina e feminina, né? E se a mulher sonha com a double-faced woman, ela também vai ter essa possibilidade de se tornar tanto uma bordadeira, né, uma beadworker, quanto uma mulher que pode ser até uma guerreira, que pode ser uma chefe, que pode ser qualquer coisa, mas que também vai poder viver a sua sexualidade, né, como mulher e como mulher com relação a outras mulheres também. Então, eu acho isso muito interessante, porque, quer dizer, esse texto é muito impactante, porque eu não tinha conhecimento da existência dele, mas eu acho assim que ele é muito rico, né, para mostrar esse tipo de, quer dizer, como a religião cristã vem e fecha, né, e acaba destruindo essas outras espiritualidades, essas outras ideias de espiritualidades, né? E, infelizmente, pelo menos nas terras indígenas que eu conheço aqui e em outros lugares do país, nós percebemos que essa ideia cristã contra, né, a homoafetividade é muito séria e acaba afetando todas essas comunidades indígenas. Quer dizer, o indígena deixou de ver com esse respeito espiritualizado, né, essas orientações sexuais da diferença. Né? E a própria visão da sexualidade no geral, porque existem tribos, existem etnias que têm outras visões sexuais que a sociedade ocidental não tem, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Como que esse livro ele está disponível onde? Como? Ele foi publicado, ele está em alguma biblioteca, ele está disponível online? Alba, eu só tive acesso a um artigo que o Rubenil apresentou para a gente na disciplina de literatura maranhense. Pelas minhas pesquisas... Pode ter uma resposta aí. Porque, bom, mas pode falar. Pelas minhas pesquisas, eu encontrei na internet só trechos da obra, né? Eu vi que tem o livro em Paris, o exemplar, e tem em Nova York. Mas hoje em dia tem tudo na internet, né? Então, ele vai estar disponível então no YouTube, o livro, o artigo? Não, Alba. Esse é sobre a apresentação de hoje, né? Está sendo gravada e depois vai estar no YouTube, né? Tá. Não, que eu até fiquei feliz, falei, nossa, será que eu acho vai que na National Library, Alba, é perigoso a gente achar, viu? Na National Library. Esse livro.
né, que a Eveline É apresentou. o Yves Devery, né? Isso. Lembrei, eu só achei Eu trechos, lembrei. né? É. Achei trechos e o Rubenil que apresentou ele na disciplina, um Mas eu artigo. ainda acho que ele quis se batizar, achando que se ele se batizasse, ele não seria morto. Tenho quase Foi certeza que... aí o padre, ele batizou ele, não o Yves Levray, ele colocou outro padre para batizá-lo, porque ele não queria ser mal visto, dizer, nossa, como ele é um padre, defensor da moralidade cristã, e está batizando uma pessoa assim, errada e tal. Então, ele concordou com o batismo, mas ele colocou outra pessoa para batizá-lo. Sendo que a questão da morte dele, a condenação do Tibira, foi ele mesmo que idealizou, o Yves Levray. Foi ele que disse, olha, ele tem que ser morto, e todas as pessoas que praticam o mesmo ato que ele têm que ser mortas. Entendeu? Foi ele que fez a coisa toda acontecer. Aí depois ficou ali de ladinho, aí colocou outra pessoa para batizá-lo e tal. Aí o Tibira acreditava que ele seria salvo, que chegando no céu ele teria a parte dele lá no céu e Bom, mas eu tal. acho que isso foi justamente a interpretação do padre que estava anotando ali. Eu acho que o que passou pela cabeça do indígena é: se eu concordar, será que eu não vou sobreviver fisicamente? Daí vamos entrar de novo na Sliceability, né? Na Aí deram civilidade. o nome para ele, ficou como Dimas, o nome dele de batismo. Que durou o quê? Alguns minutos, né? A vida dele como batizado cristão. Bom, Érica, você gostaria de falar alguma coisa? Não, Alba. Eu ia falar para Eliane, para Eveline, justamente, né, essa questão do resgate, né, que eu achei muito interessante, que eu fiquei curiosa para saber onde que está essa obra, né? Ela falou que, né, em Nova York e Paris, mas eu vou fazer minhas pesquisas aqui e vou tentar achar, né? Sim, porque assim, achei muito interessante que a pesquisa da Eveline conversa muito com a pesquisa da Célia, né? Esse resgate de um personagem perdido no tempo, né? E importante, porque, né, vejo, no caso da Eveline, um indígena homossexual, né, e que é visto pelo crivo do colonizador, né, aquele crivo assim, né, que, assim, a gente sabe, né, gente, o colonizador é o bicho mais hipócrita que existe, né, porque ele fazia tantas coisas absurdas, porém, os outros não, né, marcava que não poderia fazer, né, e tudo mais, né. Então, assim, a mesma coisa em relação à pesquisa da Célia. Pode falar, Célia. Não, interessante em relação a essa sua fala ao trabalho da Eveline, infelizmente, né, essa voz do colonizador está carregada, não é nem cheia, ela está carregada, né, do discurso religioso, né, e que se torna, e que nós, ao desconstruirmos esse discurso, vemos que ele é totalmente, né, estereotipado, discriminatório. Mas é interessante que nós podemos pegar, muitas vezes, a questão cultural justamente nesses interstícios, né? Por exemplo, o que se sabe dos celtas é falado por um dos maiores inimigos dele, que é o governo romano. Mas, então, quer dizer, mesmo assim, a gente consegue depreender, apesar de todos os exageros e aquela coisa de, eu vou criar um superpoder, justificar o que eu estou fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente também consegue pegar várias informações culturais importantes, mesmo do ponto de vista do colonizador, né? Pode falar, Célia. Interessante, a Érica está certa mesmo. Na verdade, o Bacuaqua também se converte ao cristianismo. Nessas jornadas dele, ele vai para os Estados Unidos e lá, quando era para ele ser devolvido para o capitão do navio brasileiro, ele é salvo, né? E ele chama de anjos, porque nem ele viu quem que eram as pessoas, né? E havia um túnel, logo abaixo da prisão onde ele estava em Nova York, e ele foge.
ele fica, né, cobertado por umas pessoas um pouco de tempo, e eles dizem, acho melhor você sair e dar um tempo. E ele vai para o Haiti. Ele escolhe para o Haiti porque ele acha, né, que estaria mais próximo de uma cultura mais próxima dele. Mas chega lá, ele não consegue falar, né? E quem o acolhe é um casal de missionários. E eles o convertem, né? E ele se converte. Então, é um dos questionamentos também né, da minha pesquisa. Meu questionamento, num certo sentido, né? Ele também não vê outra escapatória. Ele vê realmente na religião uma salvação, né? Mas ainda assim, os outros missionários sempre têm um pé atrás. Ele não se torna o mesmo, né? Mesmo após a conversão. Ele não se torna o mesmo. Como os cristãos novos que após gerações, mudando de religião do judaísmo para o cristianismo, continuam sendo cristãos novos, né? Mas, Célia, eu gostei que você falou dessa questão da escrita de si e da autobiografia, e eu gostaria que você desse um painelzinho rapidinho da questão do ponto de vista da história e do ponto de vista da literatura para essas obras, porque há, né, resistência dos dois lados, e nós estamos falando de registros que vão contra a história oficial e que acabam chegando para a gente, mesmo por caminhos tortos, como muitas vezes os olhos do colonizador, né? Mas que nos traz à luz esses elementos da história que a gente não teria nenhum acesso se não fosse por causa disso, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessa visão literatura ou letras versus história a respeito da autobiografia, da escrita de si, né? A teoria da escrita de si, ela vem de uma linha de escritores que analisam biografia e autobiografia e testemunhos, né? Esse escrever de si no mundo, como... Né, isso porque a gente não está falando nem do jornalismo, né? Que daí seria outra vertente que ia dar uma briga total aí. Isso, né? Esse período, né, na área de história, a princípio, o que eu queria mesmo era pegar essa biografia e fazer um diálogo com textos narrativos considerados literários, mas que também falam sobre esse período, né, da escravidão. E não foi muito bem recebido, porque há vertentes, né, dentro das pesquisas da história, porque tem muito a ver com o que é verdadeiro, o que é imaginado, né? Então, eu não quis muito ir para, né, essa linha, e que é ainda um aspecto que eu ainda vou escrever algo sobre, né, sobre o assunto, por ter um pouco de conhecimento, então, hoje, dos dois. E é claro que existem textos, né, que comparam, né, a história e a literatura, até mesmo o desenvolvimento histórico em relação à academia literária, digamos assim. Mas, a meu ver, né, tem muito a ver, porque a autobiografia, principalmente, ela também é questionada por historiadores. Porque, ao falar de si, e principalmente quando você, né, escreve uma autobiografia, a sua história, é claro que muito é esquecido, muito é traduzido. Muito é filtrado, né? Muito é filtrado, é isso que acontece em relação ao Samuel Moore. Samuel Moore, em várias partes onde ele está narrando a história, ele diz assim, e são muitas histórias que não caberia nesse momento, principalmente porque eles precisavam publicar, eles queriam publicar logo a obra, né? E o Samuel Moore, na verdade, ele faz esse filtro para não ficar essa é minha interpretação, né? Provavelmente para não ficar muito chocante, né? Principalmente quando ele fala sobre os costumes africanos, porque Samuel Moore era cristão e aquele livro
para ele ter o efeito que o Bacuaqua queria, ele seria lido por cristãos, homens brancos, né? Então, num certo sentido, nós temos aqui, né, a narrativa do Bacuaqua, mas nós temos um filtro muito grande, que é a perspectiva do humor, né? Isso sem contar da editora, né? Que também pode se achar no direito de barrar alguma coisa. Eu acho que nós temos isso na tradução aqui para a primeira tradução do livro de Bacuaqua pela editora Uirapuru. Não sei se vocês conhecem. Não, aliás, eu ia te perguntar sobre isso. Quando você defendeu a tua tese, ela já não estava... Ela estava, era isso que eu ia falar ali no finalzinho. Eles já tinham traduzido em 2017, porque quem começou a pesquisa, quem trouxe Bacuaqua, vamos dizer assim, né, para um conhecimento mais amplo, foi um pesquisador chamado Bruno Veras, eu acho que ele é pernambucano, eu acho que ele é pernambucano, e ele está fazendo o doutorado dele no Canadá com os pesquisadores que redescobriram essa obra, porque, não vou dar muitos detalhes, porque senão a gente demora um pouco, né? E ele já tinha dado entrevistas, e eu acho que, se não foi a Alba, foi a Geniane, que postaram no nosso grupo de pesquisa, né, uma reportagem sobre a obra de Bacuaqua, né? É ali que começou tudo. E aí eu peguei, fui pesquisar, fui ver o que tinha, né, na internet, não tinha nada. Deve ter sido a Geniane, porque eu não tinha nada em 2014, né, quando eu comecei a pesquisar, não tinha nada. Hoje você abre e você fala, nossa, agora tem um monte de coisa, felizmente. Mas, e aí o Veras foi fazer o doutorado, e nesse meio período, eu acho que a editora Uirapuru viu que era uma obra que estava, né, tendo atenção aqui no Brasil, e eles publicaram. E assim, não é uma crítica minha, né, mas ela saiu como uma brochura, e ela tem muitos desenhos, e lembra muito os livros indígenas brasileiros do início, né, onde sempre tem uma gravura então ele parece até mesmo um livro para a criança poder ler, né? Ele vem com explicações de alguns termos, de lugares e tudo mais. E provavelmente deve ter cortado muito texto. Olha, há algumas partes que eu, né, já percebi que elas precisam ser refeitas, mas eu só tenho realmente a elogiar o trabalho, porque, num certo sentido, em termos de material que a gente tem para analisar, né, eles fazem com que a história de Bacuaqua circule muito mais rapidamente nesse sentido, né? Mas existem, sim, algumas partes ali que, se eles forem fazer uma segunda edição, precisa ser corrigida, principalmente na tradução, porque eu estava trabalhando com os dois, né? Um texto, vamos dizer assim, original da tradução em inglês, da tradução em inglês, não, do texto em inglês, e com a tradução. Mas né, realmente, eu acho que a história perde, né? Vamos supor, os departamentos que estudam história, né? Eles perdem quando não conseguem fazer esse diálogo, porque né, esse medo de não ter crédito por não ser verdade. E o que é verdade, né? O que é verdade? Pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para nenhum de vocês. Aqui, cada um aqui tem uma verdade. Com certeza. Érica, você gostaria de falar mais alguma coisa antes de fechar? Não, estou satisfeita, né? Claro, a gente poderia ficar falando por horas, né? Esses assuntos são tão maravilhosos, né, gente? Sim, sim, mas estou satisfeita, gostaria de agradecer, né, grandemente a todos que apresentaram, que participaram, né? Parabenizar, né? Porque foram trabalhos maravilhosos, em andamento alguns, mas com certeza muito consistentes. Sim, exatamente. Agradecer, né, a todos que estiveram, né, parabenizar, ótimas pesquisas a todos e todas. A Eveline está nos elogiando, diz que esse simpósio está muito bom. Que bom, Eveline, agradecemos, viu, a apreciação. Com certeza. E agora a gente convida vocês, a gente tem um intervalinho, né, de meia hora, mais ou menos, né, mas daqui a pouco começa a palestra de encerramento do evento, né, e eu acho que é bastante interessante a gente participar às 4h30.
Então, estão todos convidadas. Alguém falou que gostaria de fazer uma pergunta. Ah, sim. Foi o pode professor, sou eu. Fala, Miquéias. Professora Érica, é porque você falou aí, né, sobre o local da cultura, né? Aí eu falei em relação do cordel, né, do Santo Amaro, a questão das espertezas que ele tinha, espertezas, né, dos políticos. Aí você falou uma pequena frase, uma palavrinha que eu quero aqui lembrar, que eu esqueci aqui, professor. A civilidade dissimulada, será? Como, professora? É cortesia. Cortesia Cortesia dissimulada. Ah, sim, postar o quê? Porra, obrigado. Estou escrevendo Porque, ali, assim, escrevi para você no chat. eu pensei que era cordeliana, coisa assim, cordeliana. Porque, assim, Tem tudo a ver. Aqui em inglês é sliceability, daí às vezes... Bem, então é isso, né, gente? Muito obrigada a todos e todas. A gente vai se vendo por aí, gente. Tchau, tchau. gente, a presença de todos. Obrigada quem ficou pessoal, assistindo a gente até obrigada, agora. desculpa o atraso. Obrigada, Obrigada, amigas. Obrigada mesmo pela oportunidade. Beijo. Obrigada, imagina, a gente é que agradece. Tchau, tchau. Tchau.